Seguindo o vídeo anterior, e aí eu peço a vocês que compartilhem para o Brasil inteiro, sobre o PowerPoint da Lava Jato, né, que é a Rede Globo, conforme eu já tinha dito no vídeo anterior, não compartilhou a metodologia para a cooperação internacional, é lógico, porque tem um envolvimento aqui de Capitão Guimarães, de Tucão, aonde a metodologia saiu da WhatsApp de Itaipu, aqui da região oceânica, do Brasil inteiro, que foi usada. Perfeito? E as instituições aqui não funcionam, principalmente de Niterói, conforme eu já tinha dito. Então a gente vai ler aqui o que aconteceu na WhatsApp, até para de repente a cooperação internacional ficar sabendo do que aconteceu, do que ocorreu, da situação, até para as delegacias 81, o Ministério Público e daí por diante as outras instituições, né, saberem ou fingirem que não sabem. Então vamos relatar aqui o que aconteceu, a história, que inclusive isso daqui já é até um processo. Perfeito? Então vamos lá. O autor em 2006, que sou eu o autor, né? Muitas coisas aqui estão conforme processo mesmo, porque isso aqui está exatamente conforme o processo. Constituiu com um valor aproximadamente de 100 mil reais uma franquia da empresa WhatsApp, sob razão social, RJR, ensino de idiomas limitada. Sobre o CNPJ 07964-280, meu contrário 05. Sendo sócios Renata Rodrigues Victor e Giannini Sobreira. Devemos destacar que apenas o autor foi quem investiu o dinheiro na empresa. Eu, 100 mil reais, à época. Mencionamos ainda que para construir uma empresa desse porte, o valor mínimo de investimento deve girar em torno de 500 mil reais para patronizar o local, decorar com os móveis planejados e proporcionar um local agradável aos alunos. As proporções das cotas eram respectivamente 34, 33, 33. E no ano de 2006, o autor emprestou para a empresa o valor de 40 mil reais a mais, que foi declarado à Receita Federal, conforme comprovante e anexo. Em 2006, por indicação do seu tio Ricardo Lopes Victor, o autor contratou os serviços da empresa Alves Costrup, contábil em geral, e logo depois a Contábil Assessoria Contábil Limitada. Iniciou o trabalho junto à empresa, também por indicação do seu tio, do seu tio, o Ricardo, né? Conforme comprovante e anexo. Minha vista não está muito boa, tá? Em 2007, o autor novamente emprestou o valor de 100 mil reais à empresa para cobrir despesas. Porém, tal valor não fora declarado pelo referido escritório contábil, o que foi questionado pelo mesmo, conforme comprovante e anexo. Em 2007, a empresa mudou de limitada para simples nacional e em 25 de 1 de 2008 houve um novo contrato de franquia, no qual não constava o nome do autor, eu, e de Giannini, pois Renata havia saído da empresa ainda em 2006, pois não tinha interesse em trabalhar na área de marketing e na área operacional, conforme comprovante e anexo. Em novembro de 2009, a empresa mudou de endereço para a Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.284, sobreloja, próximo ao trevo de Piratininga, onde permanece até hoje funcionando, conforme comprovante e anexo. Podemos destacar que o local passou por obras que foram feitas com mão de obra do autor, que quando residiu nos Estados Unidos trabalhava colocando piso da construção civil, conforme comprovante e anexo, tudo feito com muito trabalho, mas diante dos comunistas, né? Jogo político. Em 2010, o autor solicitou ao escritório de contábil a providenciar o levantamento e parcelamento da dívida junto ao INSS e verificou alguns erros na declaração do imposto de renda de pessoa jurídica da referida empresa desde 2007, quando o referido escritório começou a trabalhar, conforme anexo. Percebeu uma diferença maior de 40 mil reais referente à dívida da empresa, junto no INSS, em relação aos tributos previdenciários e trabalhistas dos funcionários da empresa, conforme anexo. Tais dívidas surgiram após declarações indevidas da empresa contábil, junto à Receita Federal, aonde não informou a Receita que, desde 2007, a empresa havia deixado de ser limitada e passou para o Simples Nacional, conforme comprovante e anexo. A empresa contábil então afirmou ao autor que deveria ser feito um cálculo para apresentar à Receita Federal, referente à dívida junto ao INSS, cujo valor foi calculado de 40 mil reais, o que foi assinado pela advogada Bianca Menezes,
em relação ao recurso da Procuradoria, para tentar incluir a empresa no Simples Nacional, novamente, visto que, em 2007, era Simples Nacional, o qual também chegou a fazer em 2012 o contrato referente à venda da parte de Jeanine na empresa, para o autor em 24 parcelas, mas em nome de Renata, como se esta fosse compradora, pois o nome do autor à época estava negativo, como pessoa física. Conforme MEI básico 2003, depois eu vou ler lá na frente. Anexo processo junto à Procuradoria. Que Bianca depois foi trabalhar com ela. Serviço Federal de Ricardo, da Polícia Federal, junto com o Renato. Chama aqui, assinou a venda e pá. O motivo era Jeanine querer montar uma franquia WhatsApp em Penotiba, com sua amiga Luane. Mas por ter desistido, Jeanine fora morar com o marido em Itacaré, Bahia, conforme o MEI base no anexo. A empresa contábil então informou ao autor que deveria fazer a primeira alteração contratual para que fosse feito novo alvará, por conta de mudança de endereço da empresa, à época. E devemos frisar que a Renata não encontrava-se na empresa e não recebia participação nos lucros em 2006. Em 2016, percebeu que tal alteração colocava Renata Rodrigues Victor novamente na empresa, como sócia, e que Renata passou a oferir renda em relação à empresa em 2012, entre novembro e dezembro. Esse aqui é os familiares. Ricardo da Polícia Federal. Além disso, até hoje constam os documentos pessoais do autor na empresa contábil, e que o mesmo se negaram a devolver aos mesmos documentos. Não se esqueça que a empresa contábil está envolvida no roubo da Petrobras, conforme eu relatei lá no outro e-mail. Porque da onde saiu a metodologia e que a Rede Globo não repassou para cooperação internacional. Lógico que não vai repassar, né? Tem rapaziada aqui do MDB, PT e PSDB. Né? Além disso, a empresa contábil fez um imposto de renda de pessoa física do autor meu, né, referente ao imposto de 2016, referente ao exercício de 2015, sem autorização do mesmo, conforme comprovante de anexo. Devemos destacar que o autor e Jeanine tiveram união estável até 2011. E Renata é prima do autor, filha de Ricardo Lopes Victor, quem indicou a empresa contábil, que é tio do autor. Além de ser quem indicou a empresa que fez o primeiro contrato social da empresa, a Alvo Costrup, contábil em geral. A empresa, no presente momento, está em nome da ex-esposa Rita, ex-esposa de Ricardo, tia do autor, e mãe de Renata, caracterizando uma fraude no quadro social da empresa, conforme a razão social da The Winners. Conseguiram o objetivo. Ricardo, Renata, Rita roubaram tudo que construíram na Dieda, com apoio de delegacia, Ministério Público, porque está no procedimento aqui, né? Da Lava Jato. Sabe como é que é, né? Não pode passar essa informação de jeito nenhum, ainda mais nas circunstâncias que chegou. Mas então é para passar, por isso que é para compartilhar. Posteriormente à separação do autor, Jeanine foi morar com o Marco Paulo Jorge de Azevedo, no início de 2012. E que houve um abaixo-assinado por parte dos funcionários da empresa, onde reclamavam ser difícil trabalhar com Jeanine. Esse aqui Ricardo roubou. Esse documento aqui também. Ricardo e Rita. Em novembro de 2012, o autor foi internado involuntariamente. Para roubar, né, meu irmão? Devido à forte influência de Ricardo, seu tio, ex-policial federal da esposa Rita e da filha Renata, então prima do autor, para tratamento de dependência química do autor, que foi levado para São Paulo, onde ficou internado por 3 meses. Depois a gente vai relatar esse procedimento todo aqui. Cabe nos informar, aqui, até terminei que tirou da cadeia, cabe nos informar que os familiares do autor sempre foram usuários de drogas, junto com o mesmo, conforme depoimento da mãe do autor, em 2013. Conforme anexo, não fazendo qualquer sentido a internação involuntária por pessoas que também eram usuárias à época, conforme comprovante anexo. Após sair da internação, o autor descobriu que foi subtraído uma pasta amarela, contendo documentos pessoais e documentos da empresa RJR, bem como contratos com a franquia WhatsApp, além de imposto de renda da empresa RJR desde 2006 e de pessoa física do autor, contrato de gaveta de Renata, passando sua parte para o autor em 2010 e contrato de compra da parte de Jeanine pelo autor. Serviço Federal, Ricardo, familiar, ladrão. Cumpre-se destacar
que a primeira internação voluntária ocorreu quando o autor residia com Rita e Renata, atuais sócios da The Windows, em novembro de 2012, onde o mesmo os ajudava com a despesa dos médicos por Rita, pois Rita recebia pensão de R$ 1.500. Quem assinou a internação do autor nessa época foi sua genitora Elizabeth, que nunca foi criado por ela. E o mesmo estava sem falar com a mesma, diante uma troca de cheques que foi feita entre Janine e Elizabeth, em relação à compra da parte de Janine pelo autor. Estou achando que eles outros arrumam 5 mil assim de uma hora para outra. Visto que o mesmo foi morar com o atual marido Marcos em Itacaré, Bahia. Isso lá em 2012, 5 mil lá em 2012. Nessa época, Ricardo e Rita, pais de Renata, então sócia da empresa, articulam a internação pela diretora do autor, para tomar em conta de todos os bens do mesmo, fazendo a primeira internação involuntária. Frisamos que Renata só passou a ter senha no sistema em 2013, conforme comprovante anexo. Nessa época, em outubro de 2012, conforme relatório gerencial anexo, carteira executiva, que possuía 388 alunos, foram recebidas 371 mensalidades. Foi mal. No total de R$ 99.241,27. Fora carteira executive, fora carteira teens, tá? Em março de 2013, a mesma carteira de aluno executive, conforme o relatório gerencial, possuía 240 alunos. Foram recebidas 225 mensalidades. No total de R$ 57.855,09. Isso aqui é alguns relatórios que tem. Sumiram com o dinheiro todo, fora de pelotivo, ali no prestação de conta, desde 2016 até hoje. Não conseguiram achar chance. Já para ter problema, porque essas carteiras têm procedimento lá de royalties. 5 anos, prescreveu. Talvez seja por aí. Vamos ver. Vamos esperar executar para poder ver o procedimento. E depois relatar todos os acontecimentos aqui para vocês entenderem que o Lava Jato é um mundo, né? Em maio de 2013, a carteira executive possuía 257, só ladrão, 257 alunos conforme o relatório gerencial em anexo. E foram recebidas 251 mensalidades, no total de R$ 73.804,17. Período em que, onde o autor havia retornado à empresa após internação indevida. Há comprovantes em anexo que demonstram transferência bancária do autor para Janine em 21 de maio de 2013, no valor de R$ 4.707,35. Pois o mesmo havia comprado a parte dela na empresa. E nesse período de retorno estava sozinho na empresa, na tentativa de ajustar a empresa, que Renata e Janine tinham dilapidado todo o patrimônio. Ali elas já tinham dilapidado uma vez, de acordo com o relatório de outubro de 2012 e em janeiro de 2013. Dilapidaram uma vez, dilapidaram duas, se juntaram com o Rebuto e agora vamos assistir. Isso aí tá o mundo batendo palma pro crime. Conforme o relatório anterior, tem Estados Unidos, né? Aí tem Inglaterra, né? Espanha e muito mais, né? Porque aquilo ali foi só no procedimento da data. O Japão, tá o mundo batendo palma pro colarinho branco. Houve uma segunda alteração contratual indevida, no dia 4 de 6 de 2003, logo após a primeira alteração computória do autor. E a empresa, que era simples nacional, para tal alteração societária precisaria de uma ação, demonstrando a administração temária do autor, para então o juiz decidir sobre sua saída da empresa, o que não ocorreu, conforme anexo. Essa empresa aqui, Escritório Moço, que fez o que fez em 2013, fez o que fez em 2015, e ali no processo, ali no fórum empresarial, os democratas, o cara já deu como improcedente, não pode, esse escritório que faz parte do crime, também, né, meu camarada? Tá aprendendo lá com o STF é cargalhada. STF soltou Capitão Guimarães, Anísio e Turcão, Marco Aurélio, o rei do narcotráfico. Em julho de 2013, a carteira executive possuía 249 alunos, conforme o relatório gerencial. E foram recebidas 240 mensalidades, no total de R$ 68.383,59. Estão vendo a quantidade de dinheiro? Ocorreu ainda uma segunda internação involuntária do autor. Não satisfeito com a primeira, fizeram a segunda. Isso aqui, no processo aqui que tem do advogado Jorge, né? Na Lava Jato, Sérgio Moro, processo regional, sem nacionalidade. A juíza ali, ela não sabe quanto de subtrair.
Não sabe que 7 é menor do que 10. 5 é maior do que 3. Não sabe conta básica, não sabe que é lapidação. Ocorreu aí numa segunda internação involuntária do autor, por dinheiro também, São Paulo, em 27/10/2013, pelo período de 15 dias, em que a genitora do autor, Elizabeth, foi buscar o mesmo, com alta médica, visto que no tempo que conviveu com o Genine, a mesma jamais o internou, pois nunca houve necessidade, conforme comprovante em anexo. Em outubro de 2013, Janine nos chamou para conversar sobre a questão de sua filha, em comum. Ele já combinado com a clínica, internaram novamente o autor, onde existem anexos que comprovam que Ricardo, da Polícia Federal, olha de novo, estava envolvido com a referida internação, com o apoio de Renata e Rita, onde Rita é a atual sócia da empresa, conforme comprovante anexo, com o apoio das instituições. Lógico, também com o apoio da empresa WhatsApp. A empresa, sabe a empresa WhatsApp de educação? É isso aí. Então, vou colar em branco, eu também tô dentro. O Rede Globo também, uau. E o jogo continua. Educação. Em dezembro de 2013, a carteira Executive possuía 207 alunos, conforme o relatório gerencial. E foram recebidas 200 mensalidades, num total de R$ 57.047,83. Novamente, em dezembro de 2013, a carteira Teams possuía 94 alunos, conforme o relatório gerencial e anexo. E foram recebidas 77 mensalidades, num total de R$ 13.095. A única carteira Teams que eu consegui. Quem tinha carteira Teams, carteira Executive, cara... Ou seja, em dezembro de 2013, juntando Executive Teams, a soma fazia o valor de R$ 70.142,83, conforme comprovante anexo. Desse modo, podemos mencionar que em janeiro de 2014, o faturamento da WhatsApp, sem o Move, era R$ 73.930,79, após a retirada indevida do autor pela ré, na segunda alteração contratual, conforme comprovante anexo. Em janeiro de 2014, a carteira Executive possuía 186 alunos, conforme o relatório gerencial e anexo, e foram recebidas 184 mensalidades, perfazendo um total de R$ 56.175,91. Caralho! Tais afirmações são comprovadas, conforme anexo juntado a presentes que demonstram, cabalmente, os relatórios de faturamento da empresa, que os sócios da época entregaram ao autor. Ou seja, o autor foi privado de receber os valores de sua empresa diante de tal alteração contratual indevida, causando os mesmos prejuízos imensuráveis, até hoje. Além disso, em 2014, o faturamento da empresa girava em torno de R$ 78.462,68, conforme anexo. Em fevereiro de 2014, a carteira Executive possuía 178 alunos, conforme relatório gerencial e anexo, com 177 matrículas, perfazendo um total de R$ 55.260,83, conforme comprovante anexo. Porém, após a retirada indevida do autor pela segunda alteração contratual, houve dilapidação significativa da empresa. Se não, vejamos. Em 2014, como mencionamos, a empresa faturava em torno de quase R$80 mil. E em 2015 chegou em torno de R$40 mil. Ou seja, perdeu cerca de 50% do patrimônio de faturamento. De forma mais clara, devemos destacar, conforme os extratos e faturamentos anexos, em janeiro de 2014, a RJR faturava o valor de R$ 73.930,79. Em fevereiro de 2014, o valor de R$ 78.462,68. Mas aí tá, no procedimento da Lava Jato, foi esbarrou por uma mera juíza do Rio de Janeiro e daí por diante. Em fevereiro de 2015, a carteira Executive possuía 113 alunos, com 103 mensalidades recebidas, conforme relatório gerencial, perfazendo um total de R$ 35.083. Esse é o jogo político. Viu o jogo político que é? Droga, contrabando, contravenção, religião e cabala. Adivinha quem está no poder agora?
Já em 2015, o faturamento era de R$ 60.453,39. Cada um tira sua conclusão. Sendo, eu vou passar mais os relatórios, vocês vão entender. Sendo que 16.422,81 centavos era da Ilmur, que estava ligado à RJE, totalizando um valor de R$ 44.030,58 de patrimônio só da RJE, conforme o comprovante NET. Isso comprova que em 2013 e 2015 houve uma grande diminuição no faturamento da empresa, contrariamente ao que acontecia antes da segunda alteração contratual indevida feita pelo REA. Visto que em 2012 a empresa tinha alto faturamento com o autor à frente do mesmo, conforme o comprovante anexo. Em 2014, houve uma nova tentativa de internação. Eles fizeram uma primeira tentativa, fizeram a segunda tentativa, Rio de São Paulo, pá, aí fizeram a terceira aqui. Involuntário em 28/8/2014. Isso é familiar, familiar ladrão. Junto com a rapaziada aí dos jogadores. Sendo que o psiquiatra do Hospital São Francisco encaminhou o autor ao setor de dependência química para avaliação psicológica, para considerar que seria melhor do que uma internação, além de uma junta médica hospitalar. Aqui tinha médico, aqui naquelas clínicas de São Paulo não. Inclusive, até hoje eu estava querendo saber, eu até hoje não entendi, porque tem que resolver aquele problema ali de Alexandre de Moraes ali. O cara do PCC. Essa rapaziada é boa. Se de repente a rapaziada do Exército precisa de ajuda, tem. Ricardo da Polícia Federal, Renata, Rita, Gigi. Tem rapaziada tudo pra ajudar, pô. Mas as clínicas de São Paulo. Não sei até hoje porque que as clínicas de São Paulo não foi lá, não pegou os 15 milhões que os Estados Unidos recebeu, pô. Pra poder resolver lá o problema de Maduro. Agora não tem ninguém pra resolver. Agora tá todo mundo de boquinha calada. Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível o negócio. Não vai deixar Alexandre de Moraes lá não, né? Alexandre de Moraes sentado na cadeira do Suprema Corte do Brasil. Não é possível. Não é possível. Nessa época, já não depositaram qualquer valor ao autor, deixando o mesmo em situação de extrema vulnerabilidade financeira e psicológica, visto que seus próprios familiares tentaram de todas as formas o lesar, conforme comprovante anexo. No mesmo período, o autor, não tendo onde residir, pediu a Rita e Renata que ficassem em sua casa, até o mesmo se organizar novamente. Foi onde ocorreu a terceira tentativa, a terceira internação, onde a clínica não aceitou internar o autor, conforme documento em anexo, informando não haver necessidade para tal internação. Tá tudo solto pelas instituições. Só aqui tem 8, com documento assinado, fora o que tem por trás. O autor, o objetivo do seu tio era que a empresa fosse assumida por sua filha Renata, Serviço Federal. Depois eu vou relatar o procedimento da Operação Hurricane e vocês vão entender melhor ainda. Aquele que Marco Aurélio soltou. Marco Aurélio soltou os decanos. Os colarinho branco, a nata do colarinho branco do Brasil. O mesmo estava desempregado após perder o seu emprego na prefeitura. A mesma estava desempregada após perder o seu emprego na prefeitura, a Renata, de janeiro. Com aviso prévio em outubro de 2012. Logo em 10 dias depois já estava tudo esquema. Tentaram me achar, me procurar, pá. E a primeira internação involuntária do autor ocorreu em novembro de 2012. No ano de 2013, Renata contratou o escritório moço para a segunda alteração contratual da empresa, dando amplos poderes a Renata e Janine e retirando devidamente o autor da empresa, conforme comprovante anexo. Ressalta-se que nessa época, Janine havia vendido a sua parte ao autor, conforme comprovante anexo, e encontrava-se residindo em Itacaré com seu marido Marcos. Porém, quando Renata, juntamente com Ricardo e Rita, seus genitores, articularam a internação para o autor, chamou novamente Janine para retornar à empresa, mesmo Janine já tendo vendido sua parte ao autor, não fazendo mais parte da empresa. Ou seja, as mesmas tinham ciência de que o autor retirado indevidamente da empresa pela segunda alteração contratual não teria condições de pagar o valor mensais, os quais haviam contratado em relação à venda de sua empresa, parte da sua empresa, conforme documentos em anexo, em que Janine afirma em e-mail que havia recebido valores referidos de tal transação. Frisamos ainda que Renata nunca foi dona da empresa. A intenção da mesma era justamente chamar Janine para se juntar à mesma na empresa,
argumentando que se corrobora com a segunda alteração contratual, onde ambos excluíram o autor de sua própria empresa, indevidamente, conforme o comprovante anexo. Em 2010, a empresa RJR contratou uma empresa GCR, cujos donos são Alexandre Jorge, advogado, para que fossem responsáveis pela carteira de mensalidade. O Jorge, primeiro advogado aqui, tá? Que cai no relatório geral da Lava Jato e daí por diante. Que depois eu vou relatar sobre ele, que já tem até um processo sobre ele também. É outro também que me roubou documento. O autor juntava aonde que nem a OAB fez nada e nem o presidente da capital da OAB também fez. O autor juntava os documentos da RJR e posteriormente pediu ao Dr. Jorge para dar uma entrada na ação de exclusão dos sócios, onde narraria essa situação de terem o excluído. Indevidamente da empresa. Porque o autor era o único dono à época, em 2012, pois Janine havia vendido sua parte ao autor e Renata nunca havia sido dona da empresa, conforme o documento anexo. O autor informou que Marcos Paulo de Azevedo, em 11/11/2015, lesou o autor ao assumir a empresa, justamente com os novos sócios, Roberto Forcato Júnior e João Paulo de Azevedo Andrade Tolentino, sendo as proporções respectivas de 70%, 15% e 15%. Devidamente os sócios antigos não terem pago o royalties à matriz, até volta na matriz eles deram, desde dezembro de 2012, pois da época, novembro de 2012, o autor havia sido submetido a uma internação compulsória por seu tio Ricardo, Renata e Rita, atual dona com 80% da empresa atualmente, que haviam planejado favorecer Renata para assumir o controle da empresa, RJR, conforme comprovante anexo. Na época a empresa valia 1,5 milhão. Entendeu? Porque que o Polícia Federal e a rapaziada, a familiar, é meu igual. Depois eu vou explicar, porque vai entender. Hoje deve estar valendo uns 700, que tem uns 500 mil. E ela comprou 80%. E as instituições corroborando. É impressionante. Desde 2013. Nós estamos indo para 2021. Além disso, a porcentagem não serve para porra nenhuma. Só serve para servir o crime, as instituições. Principalmente em Niterói. Além disso, a porcentagem de 70%, minha paciência acabou, deveria ser repartida, agora a gente vai explicar tudinho bonitinho, repartida igualmente entre o autor, Janine e Renata, devido ao acordo feito por ambos com a matriz WhatsApp, por elas estarem em débito em relação aos royalties, conforme comprovante anexo. Aonde o escritório moço aqui já entrou de novo, o dinheiro, é que eu não posso ter dinheiro para me mexer, entendeu? Se eu tenho dinheiro para me mexer, eu não estava passando por essa situação. Tal fato apenas ocorreu com a má gestão de Renata e Janine, que dilapidaram o patrimônio construído pelo autor com muita dificuldade e muito trabalho ao longo da vida. E por má fé de ambos, foi retirado abrupta e indevidamente da empresa, vendo a mesma amargar com dívidas e vendo seu patrimônio se esvaziado em meio às irregularidades cometidas desde então pelas sócias, conforme comprovou. Hoje está tudo bem, Renata está tirando roda, tem Cambuí. Tá lá junto com a família Turcão, na área, pá. Rita, Ricardo de aposentado, recebendo seu dinheirinho, tá todo mundo bem. Todo mundo tirando onda. E as instituições batendo pau, é assim mesmo. Aqui em Niterói é o crime, é assim que funciona. É tudo mandado pelo Capitão Guimarães e Marcelo Turcão. Não vamos nem incluir nisso nesse baralho aí, não. Mas depois a gente vai incluir nisso aqui na Operação Hurricane. Aí vocês vão entender. Marco Aurélio soltou. Marco Aurélio é profissional, pô. Em 11/11/2015, o escritório moço fez o contrato social de constituição de sociedade de empresa simples limitada, EPP, referente à criação de uma nova empresa chamada The Winners, com o CNPJ próprio, conforme a razão social The Winners anexo. Aí você vê o procedimento dos laranja. Dos laranja. Aí você vê os procedimentos dos laranja. O mesmo escritório que fez a segunda alteração contratual em 2013, retirando indevidamente o autor da administração da empresa e que não poderiam ser feitas, pois teriam que comprovar em juízo a má gestão para retirar o conforme anexo. Devemos destacar que em 28/3/2019, a empresa RJR passou a constar como inapta no site da Receita Federal, conforme comprovante anexo. E em 8/2/2019, houve uma alteração contratual no 5º ofício de Niterói, onde os atuais sócios Carla Bezerra e Rita de Cássia integram o quadro societário.
tendo os 3 sócios anteriores cedido suas cotas para as referidas Carla e Rita, sendo que Rita é genitora de Renata, então integrante da empresa RJR, que em 2013 fez uma alteração contratual fraudulenta, retirando o autor indevidamente de sua empresa conforme anexo. Sendo assim, verificamos que as RES vêm mantendo uma postura de fraude na regulação das alterações contratuais, concessão das cotas para as pessoas, famílias, das sócias iniciais, como forma de fraudar a receita, não quitar os débitos trabalhistas e não ressarcir o autor nos danos materiais, morais e lucro cessante, desde 2013, quando foi retirado indevidamente da sua empresa, conforme anexo, após a segunda alteração contratual e a primeira alteração voluntária em novembro de 2012. Devemos mencionar que o contrato que constitui como sócio Carla e Rita foi elaborado em 30 de maio de 2019, tendo sido averbado após em agosto de 2019, conforme o documento anexo. Em outubro de 2015, Eduardo consta no relatório de recebimento da empresa. Porém, na alteração contratual em 11 de 11 de 2015, Eduardo não consta no contrato social. Mas mesmo assim, em julho e dezembro de 2016, o mesmo aparece em e-mail e anexo recebendo pela divisão de lucro. Em julho e dezembro de 2019, o autor teve informação de que o sócio anterior, João, ainda estava na empresa, administrando a mesma, e não Carla. Ou seja, se ele estivesse efetivamente vendido para Carla, não mais estaria administrando o local. Devemos destacar que a The Winners foi formalizada em 25 de 10 de 2019, utilizando 2 sócios, em que uma é genitora da antiga sócia Renata e Carla Bezerra, que é conhecida do autor em muitos anos por intermédio do seu tio Ricardo, pai de Renata, ex-marido de Rita, atual dono da empresa, conforme comprovante anexo. Depois eu vou explicar esse procedimento de Carla aqui. A atual sócia em 20% das cotas foi aluna, devido funcionária da RJR, e após testemunhar contra o autor no processo de exclusão do sócio, virou sócio da empresa, ou seja, mais uma vez se beneficiando aos custos do autor, que foi quem lhe estendeu a mão na época da RJR, quando esteve desempregado. Devemos destacar que todos os bens adquiridos pelo autor desde a criação da RJR encontram-se em uso atual na empresa The Winners, ou seja, continuam utilizando os bens do autor indevidamente, sem prestarem contas. Estão lá, usando os bens todinho, desde 2003, com o apoio da WhatsApp, com o apoio das instituições, com o apoio de todo mundo, menos clientes. Cliente conhece a verdade, né? Os poucos que não conhecem, agora vai terminar de conhecer. Verificamos que as mudanças da RJR para The Winners é uma clara fraude processual contra o fisco e os empregados, além de lesar o autor em seus direitos, visto que a The Winners é proveniente de fraude feita na RJR, retirando o autor indevidamente do quadro social da mesma, conforme anexo. Podemos mencionar que Renata fez proposta ao autor para fazer terceira alteração contratual, afirmando que o mesmo era sócio, mesmo já tendo a retirada indevida da empresa, querendo que o autor retornasse para a empresa, onde quitaria as dívidas e ficaria com os bens do inventário do avô de ambos, conforme comprovante anexo, que já está tendo problema de inventário aí. Eles querem tudo. Eles querem roubar tudo. Tudo. O negócio deles é roubar. Com o apoio das instituições. Além disso, que ainda teve procedimento lá de denúncia de idoso, lá não fizeram nada. A Polícia Federal mandou a Fátima devolver o dinheiro, daí por diante, que depois ainda vou relatar isso tudo aí. Mas como eu estava dentro de um procedimento de lava-jato, né, você já viu, não pode fazer nada. Eles não podem. Os democratas, tudo trabalhando a serviço do crime. Instituição, polícia, a porra toda, cidade da delegacia, chefia da polícia, Coimpol, tudo que vocês puderem imaginar. 72, 81 DP, 76 DP, o que você puder imaginar, tudo trabalhando para ele, pro crime. Além disso, em 30 de junho de 2016 e depois em dezembro, Janine fala em valores pagos em um e-mail ao Eduardo, conforme comprovante anexo. Porém, como Eduardo pode aparecer recebendo em 2016 da divisão de lucros mensais da empresa, se o contrato da The Winners foi feito em 2015 e o mesmo não constava o nome do Eduardo. Novamente, em 2016, o autor aparece recebendo valores que sejam
Julho de 2016, R$ 2.107,54. Em dezembro de 2016, R$ 749,51, conforme o comprovante anexo. Destacamos ainda que o autor foi impedido de conviver com sua filha, hoje com 15 anos de idade. Com 15 anos. Desde que todo um embrólio começou, visto que não mais pode pagar os custos da pensão alimentícia, a mesma, visto que antes da segunda alteração contratual indevida, o mesmo pagava a pensão, além do plano de saúde, diante da retirada de todos os bens de patrimônio, de forma arbitrária e ilegal, conforme o comprovante, eu pagava até plano de saúde das mulheres. Isso aí é com a juíza, porque a juíza também não pode, tem que deixar a garota fazer 15 anos de idade. Que aí ela toma a decisão dela. Isso é juíza desde 9 quilos, fora de Piratiba. Isso é mais uma juíza. O autor, aí depois eu vou montar aqui embaixo aqui, o que eles já estão fazendo aqui. Tá? Os democratas. O autor possui à época um automóvel Ford Focus financiado pelo Banco Itaú que lhe foi retirado, por conta do mesmo não poder mais arcar com os pagamentos após a retirada da empresa, onde o mesmo não recebeu o que era seu de direito, não possuindo condições de manter o mesmo padrão de vida que possuía, conforme o comprovante anexo. Quando o mesmo foi retirado indevidamente de sua empresa, em novembro de 2012, o Banco Itaú ligou para a empresa cobrando os valores não pagos pelo carro. O El, que aqui no caso aqui seria Ricardo, então disse ao banco que iria fazer o pagamento de parcela em atraso, o que não ocorreu. O negócio dele é roubar. O negócio dele é roubar. Serviço Federal. Chegou, pão, sumiu com os documentos, fudeu. O cara tá doidão, é ele que tá doidão. Ladrão. Com esse ladrão, tá solto até hoje. Com apoio das instituições. Também, né, meu camarada? Polícia Federal de Niterói, né? Tal afirmação, só na Operação Hurricane foi 3 delegados de cana. Tal afirmação se corrobora como processo 012 93 35 76 2014 819 0002, onde fica nítida mais uma perda que o autor teve após a segunda alteração contratual indevida, além da internação involuntária à época, conforme anexo. Cabe-nos mencionar que havia uma carteira de inadimplente em torno de R$250 mil desde 2006, que o autor, enquanto esteve na empresa, nunca fez cobrança. Eu nunca cobrei essas pessoas. No período de 1/5, que você cai em outros departamentos de empresa que não vale a pena, agora eu vou relatar não. No período de 1/5 de 2013 até 3 de 3 de 2013, Renato e Giannini deram baixas de mensalidades em aberto. Os alunos inadimplentes, fora do padrão, corroborando valores de R$1. Aí ela montou uma empresa de sócio de sociedade junto com a amiga Marisa. Aí se você for ver dentro do procedimento do Lava Jato, vocês vão ver o nome de Marisa aí no procedimento aí. Não cobrava porque tinha 8, 9 cursos quando eu botei o curso. Então, quer dizer, na época não era nem conhecido, entendeu? Então você não podia nem fazer isso. Então, de boca a boca, melhor. Tanto que era cheio na época, tinha quase 600 pessoas. Eu acho que ninguém ia numa localidade de 600 pessoas com o dono doidão, não, né? Eu acho que eles estão caretos, então eles são um bando de mentirosos, safados, filho de uma boa puta, é o que são. Podemos destacar que a dívida com a franqueadora WhatsApp, conforme o documento anexo, que perfazia à época R$ 87.562,22. Para você ficar pra você pagar 8%, pra você ficar devendo 80 mil, você já fez 1 milhão. Aí você cai no comprovante, no procedimento de prestação de contas, que eles que chama a atriz der os documentos, eles não vão ter como prestar, mas aí você vai cair no procedimento ali do que a juíza ali tá fazendo, a rapaziada dos juízes ali. Em 31 de 7 de 2014, demonstra a má administração das sócias, que dilapidaram o patrimônio do autor, diante da alteração indevida feita pelo escritório Bozo, e Renato e Giannini, que eram sabedoras de direito à época, e não poderia ter feito tal alteração, causando prejuízo ao autor, conforme comprovante. Mas ali o negócio só empurra para um, empurra para outro. Que aí eles vão empurrar assim, não, foi a rapaziada do Correio. Aí deve ter um oficial de justiça também, né? Em virtude que continuam no mesmo local, ninguém saiu dali desde 2012. Ninguém saiu dali. Ninguém saiu dali. Em virtude das dívidas, se juntaram ao Imove em outubro de 2015, que faz parte da franqueadora, onde Giannini afirma que totalizaram 370 alunos.
Qualquer um já tinha feito a tragédia. Com essa junção, fora do que eu vou relatar, isso aqui não é nem 10%. Hein? Demonstrando a capacidade dos réus em pagar a mensalidade, valores de prolabore ao autor. Começando a faturar R$ 60.453,39, com apoio do escritório. Escritório aqui, ó. Escritório do crime, escritório moço. Escritório do crime. Devemos mencionar que aí o MOVE investiu cerca de R$ 16.422,81 quando se juntou ao WhatsApp para abonar dívidas de royalties não pagos à franqueadora. Inclusive o MOVE em 2010 foi oferecido aos franqueados da WhatsApp, dando-lhes preferência para comprar o mesmo, o que não foi aceito pelo autor. Na época eu não quis comprar, preferi fazer, né? O autor preferiu investir em mudança do local da empresa, além de benfeitorias para padronizar o ambiente acadêmico, no intuito de aumentar a quantidade de alunos e melhoria de qualidade do ensino, conforme anexo. Devemos mencionar que o que ocorreu foi uma retirada arbitrária do autor da empresa com o intuito de lesar o mesmo e fraudar todas as formas de contrato. Não pagar funcionário para que não fosse pago o que realmente era devido ao mesmo, conforme comprovante anexo. Eles não pagaram. Eu construí, não pagaram a matriz, ótimo. Eles não pagaram o funcionário. E isso daí, as instituições estão batendo palma. As instituições estão batendo palma para os criminosos. Os criminosos. Se o crime compensa, porra, é só olhar para o STF. Tal afirmação se baseia na mensagem de áudio de Janine, ex-companheira do autor, em 2019, em que o mesmo afirma estar na empresa corroborando a referida fraude, conforme anexo. Destacamos que, em declaração indevida feita pelo contador da empresa, contábil, à época, para que o autor recebesse mensalmente o valor de R$ 4.410, a empresa deveria receber cerca de R$ 130 mil nos meses de julho a dezembro de 2007. Para que o autor e Giannini tivesse esse retorno mensal, conforme comprovante anexo. Que aqui você já cai em outro procedimento que depois eu vou explicar. Que até na Receita Federal eles mexeram. Afirmamos ainda que na declaração do imposto de renda, aí você vê se o nego manda ou não manda. Na declaração do imposto de renda da empresa, eles adoram, colarinho branco adora, viu? Aí estão dizendo a gente que a gente que manda. Depende se o povo, que o povo vai fazer. Pô. No ano de 2013, aparece como se nenhum dos sócios tivesse recebido divisão de lucros, pois o valor está zerado, conforme comprovante anexo. Já no imposto de renda do autor, deste mesmo ano, aparece o mesmo recebendo o valor da divisão de lucros da empresa, R$ 8.136, declaração indevida feita pela contábil, conforme documentos comprobatórios anexos. Frisamos que o imposto de renda de 2012 e 2013 foram declarados por Renato e Giannini. Desse modo, verificamos que não foi declarado pelo contador os valores investidos unilateralmente pelo autor na empresa, no imposto de renda, que até o presente momento não foi devolvido ou prestado contas, conforme declaração anexa. Cabe-nos ressaltar que o réu, tio do autor, foi quem ocasionou todos os problemas financeiros e pessoais do autor, além de ter pego sua pasta amarela com documentos importantíssimos, conforme a mãe do autor fez menção, conforme comprovante anexo. Tá lá, delegacia 81 não fez nada. Outro dia, delegacia 81, a mulher mandou me retirar, falou que não ia aceitar, já tinha falado comigo mais de 3 vezes. Não vou aceitar. Você não vai dar entrada aqui. Aqui você não vai dar entrada. Além disso, após irregularidades, fraudes empresariais, depois eu vou ler todos os procedimentos aqui, calma que vocês vão ver. Fraudes empresariais e dilapidação de patrimônio do autor, o mesmo ficou a penúria e vem sofrendo os prejuízos até o presente momento, visto que nunca recebeu sua parte da empresa, nem conseguiu reaver todas as perdas, as quais não deu causa, pois nunca houve prestação de contas de tudo o que foi pego indevidamente no mesmo, conforme comprovante anexo. A presente ação se torna essencial para que o mesmo consiga reaver seu investimento de anos, fruto de seu trabalho indevidamente lhe foi retirado, conforme comprovante anexo. A referida pasta que foi pega pelo réu gerou o procedimento junto da delegacia 81. Isso é só uma, tá? O DP 0035641081/2018, que não fizeram nada. E não vão fazer nada. Que a delegacia funciona pro crime.
Fato comprovado diante de todos os protocolos que eu já dei entrada. Não é só delegacia, não é só 81, 72, 76, chefia da polícia, Coimpol, cidade da delegacia, tudo aonde eu procurei. Todas as delegacias onde eu procurei, eles têm poder de poder mandar nas delegacias. Devemos destacar que o réu fez um empréstimo com o Alexandre, o réu é Ricardo, né? Fez um empréstimo, aqui que eu tô Ricardo, com um amigo de infância, no alto do valor, que estava junto com o Jorge disse, 20 mil reais, em dezembro de 2012, para que o tio, réu, Ricardo, posteriormente, tirou da carteira da mensalidade da empresa. Logo após, em dezembro, a GCR deu um cheque a Ricardo no valor de R$ 2.300, acreditando que a empresa ia no banco. Ele está pensando que isso aqui é o banco. Banco. Ele sabe muito bem destruir a vida dos outros. Até agora os criminosos estão soltos. Até agora os criminosos. Então tem que repassar isso daí para poder repassar para a cooperação internacional, para acabar com essa política corrupta de política no governo. Infelizmente, né, dentro de 7 bilhões, a organização escolheu para que fosse feito isso daí. Agora, a verdade tem que ser relatada. Porque não é possível. Não deixem eles fazerem isso com vocês. É tudo um bando de criminosos, sem vergonha.